Boa tarde a todos. Bom, agora são 12:06. Esta é mais uma edição do programa De Frente com o Vereador, uma parceria entre a Câmara Municipal e a Rádio Araras FM. Eu sou Guilherme Hansen, jornalista da Câmara Municipal, e hoje a gente está com a nossa vereadora da 19ª Legislatura, Marluce Lima. Tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, boa tarde, Guilherme. Muito obrigada pelo convite e a oportunidade de poder estar aqui falando junto aos ouvintes da Rádio Araras FM. Cumprimento a todos, que todos tenham uma excelente tarde. Bom, antes de mais nada, a gente só gostaria de registrar a ausência, né, do nosso apresentador, do Marcial, que está curtindo aí merecidas férias, mas logo ele está de volta. Fica um abraço aqui para o Marcial. Um abraço para o Marcial também, que você curta suas férias com muita saúde, em nome de Jesus. Bom, então vamos lá. A 10ª sessão ordinária foi realizada na noite de ontem, segunda-feira, com várias aprovações. E, enfim, eu gostaria de começar falando, né, sobre um dos principais assuntos que tem aí preocupado a população, principalmente funcionários públicos no momento, que é a questão do reajuste salarial e do Vale Alimentação dos servidores públicos, né, que a Câmara aprovou os projetos de lei números 72 e 73 de 2025, ambos de autoria do Executivo Municipal, que reajusta aí as referências dos vencimentos do funcionalismo público. Esse reajuste vai ser de 4,71%, que corresponde à reposição da inflação no ano passado, 2024, e esse aumento ele vai ser escalonado de forma mensal e consecutiva nos meses aí, agora no mês de março e no mês de abril, já valendo de forma retroativa. Então, 2,35% do pagamento desse mês e 2,36% para o mês de abril. E o projeto de lei 73 de 2025, que reajusta o valor do Vale Alimentação dos servidores para R$ 350, que antes era R$ 325. Bom, vereadora, a senhora também, como é servidora pública, né, lá do SAEMA, nosso serviço de água e esgoto. Então, como eu sei que esse assunto também é de interesse direto, né, da senhora... Isso, é uma pauta que eu tenho defendido desde que eu iniciei os meus trabalhos na Câmara como vereadora. Tenho defendido o servidor público municipal em Araras. Uma equipe que tem sofrido ao longo dos anos, buscando seus direitos e não recebendo o merecimento que, ao meu entender, ao entender dessa vereadora, que merece. Mas, Guilherme, eu queria só ressaltar que os 2,35% e os 2,36% já vão vir diretamente nessa folha dia 30/4, porque vai vir como retroativo, referente à folha de março, porque a folha de março ela foi paga no último dia útil do mês de março. Então, já nessa folha de abril, nós já vamos receber aí os 4,71%, mais os 2,35%, desculpa, preciso corrigir aqui, março, retroativos. Então, é um reajuste importante, mas é importante ressaltar também que é a correção, né? Nós não tivemos nenhum aumento acima da inflação, porém, nós entendemos que o Poder Executivo tem feito aquilo que está no seu alcance. Entendemos que tem sido dificultoso gerenciar, né, administrar a nossa cidade mediante a tantos problemas, por isso até que o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Araras concordou com esse reajuste, bem como também o aumento do Vale Alimentação, que até o dia 30 de março nós recebíamos R$ 325 e agora passaremos a receber R$ 350. Foi um reajuste, né, uma campanha salarial de muita polêmica, porém eu acredito que numa ação aí conjunta entre os sindicatos, vereadores e o Poder Executivo, todos conseguiram compreender a situação que a nossa cidade está e chegarmos aí num denominador comum para todos os servidores. Não, com certeza, né? E o importante é que houve algum aumento, porque toda vez que a gente fala, todo mundo vai ao mercado, sempre é um susto, e assim, a vida do brasileiro ultimamente tem sido muitas vezes pular de mercado em mercado, porque tem uma coisa mais barata em outro lugar, então vai, pega. Então, a gente entende a situação e
E que bom que houve algum aumento, que todo aumento é importante, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Com certeza. Eu queria comentar também, Guilherme, sobre uma pauta que alguns vereadores, nós comentamos ontem na sessão, na 10ª sessão ordinária, que foi o assunto que está muito polêmico entre todos os servidores públicos de Araras, que é o término, né? Nós perdemos o direito a receber o prêmio de assiduidade e disciplina. E eu queria deixar bem claro aqui, Guilherme, para nós darmos ênfase, que foi uma decisão judicial. Então, o que aconteceu? Para alguns servidores que ainda não sabem, no contexto, houve uma denúncia anônima no Ministério Público e o Ministério Público ingressou com ação judicial pedindo, né, aí para que fosse retirado esse direito que nós tínhamos, alegando que havia inconstitucionalidade. E aí o juiz determinou que o prefeito deixasse de realizar esse pagamento. Então, assim, não é o prefeito Irineu Marreto que não quer mais pagar esse direito para nós. É uma decisão judicial. Nós explicamos bem isso ontem na sessão camarária e também deixamos o recado do nosso prefeito, porque antes do início da sessão, nós fizemos uma reunião com a Procuradoria, o secretário de Governo, o André, estava lá conosco, e eles nos disseram já que o Executivo está ingressando com recurso no Supremo Tribunal Federal, buscando para que lá eles entendam que é um direito que nós conquistamos pelo suor do nosso trabalho. O que é isso? Nós passamos por uma avaliação rotineiramente, onde nós recebemos as pontuações e alcançando essas pontuações, nós recebemos essas gratificações, que na verdade não é uma gratificação, né? É um prêmio mesmo, aí um aumento percentual no nosso salário. Sim, prêmio de assiduidade e disciplina. Isso, Guilherme. E aí o que acontece? Eles vão ingressar com esse recurso, deixar bem claro para os servidores, para que eles entendam, a prefeitura tem feito a lição de casa, vai ingressar com recurso, mas se por acaso nós ainda assim não formos, né, vencedores dessa ação, o nosso prefeito, através da pessoa do André, que é o secretário de governo, diz que vai estar analisando uma outra situação para nos ajudar, para que o servidor público não perca para sempre esse percentual que já é incorporado no salário. O que é isso, Guilherme? Nós já temos garantido. Então, quando nós recebemos esse prêmio, a gente já incorpora na remuneração do nosso salário lá na nossa casa. Então, esse dinheiro faz parte da composição da administração familiar. Então, para muitas famílias faz falta. Muitos vão perder R$1.000, outros 500. E aqui nós sabemos como tem sido difícil o dia a dia para nós administrarmos a nossa casa com um aumento dos preços em todos os serviços que nós necessitamos. Combustível, supermercado, saúde, remédio, enfim. Então, o Poder Executivo deixou bem claro para nós que vai estar lutando pela gente e, caso não dê certo, vai estudar uma outra situação para nos auxiliar. Com certeza, e vale ressaltar realmente, como a senhora já disse, né, os vereadores da Câmara Municipal também estão muito preocupados com esse tema, né. Durante a palavra livre, vários parlamentares se manifestaram, né, sobre essa situação, que foi considerada muito grave, e todos aí, os servidores com certeza esperam, né, que as medidas sejam tomadas e todos torcem para que tudo dê certo. Importante que você falou isso, Guilherme. Graças a Deus, na nossa legislatura, nós somos unidos, todos, e nós temos trabalhado em conjunto. É importante ressaltar que os 11 vereadores estão preocupados com essa situação do servidor público. Então, unidos, eu tenho certeza que nós vamos conseguir chegar aí num denominador comum. Com certeza. Bom, e agora uma outra aprovação também, na 10ª sessão ordinária, foi o projeto de lei número 2 de 2025,
de autoria, né, por acaso, da senhora Marluce Lima e do nosso secretário, o vereador Fábio Domingues, que tem a intenção de proteger mulheres que estejam sendo vítimas aí de violência doméstica e estejam sob medidas protetivas, etc., né, com foco nas servidoras públicas. Vereador, explica um pouco de onde veio a motivação de fazer esse projeto e um pouquinho sobre o que deve ser feito para a servidora que quiser essa proteção, por gentileza. Guilherme, nós temos lutado pela proteção da mulher no nosso mandato, não só eu, como as outras vereadoras também, a dona Rosa, a nossa vice-presidente, a Miriam, a vereadora Ana Júlia, para que a mulher se sinta protegida. E para nós começarmos esse trabalho, nós temos que fazer a lição de casa, que é no poder público. Então, o que eu, como servidora, via? Nós estávamos muito desprotegidas, mas não por maldade, mas porque a pasta é muito grande. Então eu, como mulher e servidora pública, comecei a analisar algumas situações que havia acontecendo dentro do poder público, e uma delas é as mulheres que sofrem de violência doméstica. Então elas têm a medida protetiva e por lei, a prefeitura, o poder público, ele tem a obrigatoriedade de publicar no portal da transparência a lotação, o salário da servidora, onde ela trabalha, para você entender qual o departamento, enfim. E o que acontece? Nós sabemos que esses homens que são violentos, eles são loucos. Então, eles procuram em todos os lugares encontrar a vítima, porque eles querem acompanhar onde elas estão, o que elas estão fazendo, eles não deixam elas viver a própria vida delas. E esse fato do setor onde elas estão trabalhando, o salário que elas recebem está lá disponibilizado, facilitava eles irem até lá e encontrar a vítima. Eu já vivi isso com pessoas muito próximas a mim, que trabalham comigo, e vi o sofrimento dessa minha colega. Então, vendo isso, nós já pensamos qual a forma de nós protegermos essas mulheres. Então, a mulher que tem medida protetiva, ela deve fazer um requerimento ao seu secretário, ao seu presidente de autarquia, enfim, onde você trabalha, faça um requerimento solicitando o amparo dessa lei que foi aprovada ontem. Então, aí vai dar início a um procedimento administrativo, vai chegar até o setor de RH, e aí o setor de RH terá a determinação para que os dados dessa mulher, dessa vítima, não sejam disponibilizados no portal de transparência, dificultando aí o agressor encontrá-la. Aí ela vai conseguir viver a sua vida tranquilamente, cuidar do seu filho, que nós sabemos o quão difícil é para uma mulher que é vítima de violência doméstica seguir a sua vida. Porque muitas vezes a gente pensa assim, Guilherme, não vai acontecer comigo. Eu só vejo na TV, acontece nas cidades maiores. Mas nós vimos o ano passado que debaixo do nosso teto pode acontecer, muito perto. Então, o poder público começando o seu trabalho, fazendo a sua lição de casa, nós vamos poder abranger para que as empresas privadas, os comércios, também protejam essas mulheres que são vítimas e que precisam de ajuda. Elas precisam do auxílio do patrão lá no comércio, porque ela não pode perder o emprego. Ela já é vítima do agressor. Se ela perde o emprego, piora ainda mais a situação da vida dela. Então, por isso que é de suma importância. Eu agradeço a todos os meus colegas vereadores que aprovaram esse projeto, que agora é lei, né, em favor das servidoras públicas no município de Araras. E um ponto levantado pela senhora é justamente isso, né, que muitas vezes acontece debaixo do nosso teto, e ainda que aqui na cidade de Araras há um amparo maior, porque felizmente nós temos aí os serviços que o poder público oferece. Patrulha Maria da Penha, né, que faz um trabalho de resgate, enfim, praticamente 24 horas, e a Delegacia de Defesa da Mulher, que sob o comando da nossa delegada Evelyn Caffa, né, que faz um trabalho muito bom à frente.
mas infelizmente não é uma realidade no Brasil inteiro, né? A gente sabe que não são todas as cidades que têm uma delegacia para defender a mulher, uma patrulha Maria da Penha, então, assim, é muito importante realmente que leis como essa existam para que seja também, claro, copiada, né, porque nesse caso é uma cópia positiva, para que em cidades que não têm um serviço de atendimento à mulher, para que essas vítimas tenham mais proteção, porque realmente, né, um dos piores tipos de vulnerabilidade é realmente a financeira, porque muitas vezes faz a mulher voltar para esse agressor. Né? Exatamente, a dependência financeira. E foi de suma importância você citar o que nós já temos implantado na nossa cidade. Primeiro, nós temos uma Procuradoria da Mulher, que é a nossa vereadora, Dona Rosa, ela é a presidente, eu também sou membro. Nós, vereadoras, trabalhamos muito para que nós consigamos aí ajudar, auxiliar a mulher vítima. Nós temos a Patrulha Maria da Penha, como bem dito, que faz um trabalho excelente, e a nossa querida delegada, doutora Evelyn. Então, eu quero dizer para você, mulher, hoje, não posso deixar passar, Guilherme, você, mulher que sofre de violência doméstica, procure ajuda, denuncie. Ligue para a Guarda Municipal, telefone 193. Procure ajuda, porque você não está sozinha. E o poder público está aqui para te ajudar. Com certeza. Fora que nós temos outros espaços na nossa cidade, como o CREAS também, que dá ajuda também até na parte de assistência social. Então, é importante ressaltar que a mulher ela não é só acolhida, como também é encaminhada. Exatamente. Tem todo um cuidado com a mulher para que ela consiga, como nós dissemos anteriormente, que ela consiga viver a sua vida. Que ela consiga cuidar dos seus filhos com dignidade, que é o que todo mundo merece. Com certeza. Bom, outra também pauta da sessão de ontem, né? Agora vou um pouquinho para frente, na nossa segunda sessão extraordinária de 2025, foi aprovado aí a abertura de crédito adicional suplementar no valor de 6 milhões, que vai ser destinado aí para o nosso serviço de transportes coletivos, né, TCA. Bom, o presidente Rodrigo Soares, ele ressaltou que não é um empréstimo, mas sim um remanejamento de recursos aí para o Serviço Municipal de Transportes, para ajudar na continuidade dos serviços. Qual que é a importância dessa aprovação? Porque eu sei também que a questão do transporte público é uma pauta que também que interessa muito a senhora. Eu sei que você tem recebido muitas reclamações, demandas de munícipes, enfim. Então, gostaria que falasse um pouquinho sobre esse tema. Isso, Guilherme. Importante ressaltar que é um crédito suplementar, né? Nós usamos isso na administração pública, que toda a verba, todo o orçamento é feito lá, a dotação orçamentária, e quando há necessidade, a gente precisa suplementar. O que é isso? Tirar um valor X de uma conta, de uma despesa e encaminhar para outra. Foi isso somente que foi aprovado ontem, e como bem comentado por você, a questão do transporte público municipal tem sido uma das minhas pautas, mas também de todos os vereadores, porque nós recebemos muitas reclamações dos munícipes que estão utilizando do serviço público. Como eu disse ontem na sessão, durante a minha palavra livre, ninguém sai da sua casa às 5:30 da manhã, 6 horas da manhã para passear. A pessoa sai da sua casa para buscar o ônibus porque ela precisa ir trabalhar, ganhar o seu sustento. Então, o mínimo que ela precisa receber é um serviço digno e de qualidade. Então, nós estamos lutando por isso, auxiliando o nosso prefeito, que está, sim, trabalhando bastante para resolver essa situação. Então, nós estamos lá cobrando. Semana passada, nós tivemos aí a situação com a redução dos ônibus por motivação da perda dos motoristas, que por conta do fim do contrato temporário com os motoristas ficamos sem. Então, eu quero aqui parabenizar também o trabalho da vereadora Miriam, nossa vice-presidente, que é a presidente da Comissão de Assuntos Relevantes referente ao transporte público. Eu não faço parte dessa comissão, mas ela estendeu a todos os vereadores que quisessem participar, então nos deu essa abertura, eu participei. Estivemos lá com o presidente do TCA e também o representante do corpo operacional, o Reis, salvo engano. Tivemos aí uma discussão pacífica, onde nós pudemos passar as nossas ideias, ouvimos eles também, e dentro do impasse, telefonamos para o nosso prefeito e falamos, olha,
a situação está assim, nós precisamos da contratação de motorista, queremos ir aí até o gabinete. E fomos em 5 vereadores, eu, a dona Rosa, a vereadora Miriam, o Lúcio, o vereador Fábio. E acho digno de ressaltar que o nosso prefeito não estava mais no gabinete, já era quase 6 horas da tarde, e ele foi até lá para nos atender, entendendo a importância do assunto e cuidando da população, porque a população precisa de cuidado, principalmente a população que utiliza do transporte público, porque quem utiliza o transporte público, na maioria das vezes, não tem seu carro, não tem sua moto, e são trabalhadores. Então, quero aqui parabenizar o prefeito que, olha só, ele resolveu imediatamente uma ligação, ligou para uma empresa. E aí, já tenho sabido que as contratações já estão acontecendo durante essa semana e creio eu que já está sendo regularizado o transporte público aqui no nosso município, porque eu não tenho mais recebido reclamações nessa semana das pessoas que me procuraram na semana passada. Então, eu quero aqui parabenizar o trabalho dos vereadores, o trabalho do Poder Executivo e dizer para você aí, munícipe, que ainda não acabou a nossa luta, tá? Nós estamos trabalhando para que você receba um transporte público de qualidade. Sim, ótima notícia e muito bem lembrado pela vereadora, que é a nossa vice-presidente, Miriam Vanessa Pires Franzini, está à frente, né, dessa comissão de assuntos relevantes que tem o propósito de averiguar a situação do nosso transporte coletivo a fim de propor melhorias. Vale ressaltar que toda a comissão tem um tempo do ouvinte, tem um tempo de existência, né? Não, é uma comissão temporária, e no final dos trabalhos, né, quem está à frente lê um relatório que é lido durante a sessão ordinária da Câmara e aponta aí as necessidades de melhorias, sugestões, apontamentos, para que os problemas sejam resolvidos, revertidos, né? Então, muito bem lembrado pela vereadora. Bom, outro assunto também foi a Tribuna Livre, né, que uma pauta ontem muito levantada foi saúde e bem-estar. Foi recebida uma oradora, Ronilene Cristina, que falou da importância de fazer atividade física. E, assim, é muito realmente importante isso, porque parece ser uma coisa até clichê, um chavão. Mas, de acordo com dados do IBGE de 2019, metade das pessoas adultas no Brasil não atingiu a recomendação mínima de prática de atividade física. Então, foi algo que me deixou muito surpreso e também vale ressaltar aqui para a população lugares, né, porque a nossa cidade tem nosso parque ecológico, Núcleo Caio Prado, a Avenida Dona Renata, próximo ao Corpo de Bombeiros, né, para fazer o exercício físico, porque tem muitos benefícios, né, para a nossa saúde física e mental. O Guilherme, eu queria aqui aproveitar, parabenizar nosso presidente, o Rodrigo, pelo convite com a nossa oradora, Ronilene, que ela é educadora física, e ela fez um discurso muito proveitoso para todos nós. Eu me incluo nessa pauta, até porque, assim, eu tenho uma família, meus filhos, meu marido praticam atividade física rotineiramente, mas eu preciso me policiar e cuidar da minha saúde. E como foi muito bem dito por todos ontem lá, todos os vereadores, quando nós praticamos exercício físico, quando se investe R$1 em exercício físico, nós economizamos 3 na saúde. Então, praticar atividade física é muito além de cuidar do nosso corpo, muito além de cuidar da nossa estética, é cuidar da nossa saúde mental, física. Então, praticar atividade física não é somente numa academia. Nós podemos estar fazendo caminhada, como bem dito por você. Nós temos o nosso lago municipal. Também temos os quarteirões da nossa casa. Enfim, 40 minutos que nós conseguirmos praticar atividade física por dia, a gente já consegue aí
aumentar o metabolismo e melhorar a nossa condição física. Além do mais, nós precisamos manter massa. Aprendi ontem com a oradora Ronilene, que quando a gente chegar à idade, né, quando nós chegarmos aí uma idade um pouquinho mais avançada, nós precisamos ter bastante massa para fortalecer aí os músculos, os ossos, enfim. Foi muito proveitoso a presença da Ronilene ontem lá conosco na sessão camarária. Obrigada, viu, Ronilene? Que Deus abençoe sua vida. É muito importante realmente essa pauta, inclusive fazendo um gancho, né, com outro projeto que foi aprovado ontem, o projeto de resolução número 4 de 2025, de autoria da nossa vereadora Ana Júlia Casagrande, que cria a corrida e a caminhada da Câmara Municipal, que é uma corrida que vai ter modalidades de corrida e de caminhada, em percursos de 3, 5 e 10 quilômetros, e vai ser aberto tanto para os servidores da Câmara, mas, claro, para a comunidade externa, justamente para incentivar a adoção de atividade física e a socialização, porque o exercício físico é um combo, né? Não é só a estética, como a oradora falou, é também a saúde mental, é a socialização, conhecer gente nova, e, enfim. Eu quero aproveitar aqui também para parabenizar a nossa querida vereadora Ana Júlia Casagrande, que eu até brinquei com ela, você vai fazer eu correr, né, Ana Júlia? Mas, assim, projeto de suma importância, porque além de envolver todos os servidores da Câmara Municipal, para que a gente venha interagir, converse mais, vai trazer a população para dentro da casa, para estar se envolvendo com os trabalhos da Câmara, porque é importante ressaltar que a Câmara é a casa do povo, é a casa de leis, mas é a casa do povo e o povo precisa frequentar. Então, esse projeto, além de cuidar da saúde dos funcionários da Câmara, além de cuidar da saúde da população, vai envolver toda a população nos trabalhos da Câmara Municipal, trazê-los mais próximos de nós, porque o que nós somos? Nós somos representantes do povo, estamos lá para representá-los, então nós precisamos sempre estar mais próximos. Então, projeto de suma importância que envolve aí várias pautas. Eu parabenizo, então, por essa ideia a nossa vereadora Ana Júlia Casagrande. E também, continuando nessa pauta de exercício físico, vale também ressaltar que a prática da atividade física regular pode até mesmo ajudar a retardar doenças terríveis como o próprio câncer. Porque, enfim, ontem teve a aprovação também de outro projeto, né, de autoria da nossa vereadora e procuradora da mulher, Rosa Scanavini, que comemora o Dia Municipal da Luta contra o Câncer, que vai ser comemorado no dia 4 de fevereiro, que é a mesma data comemorada internacionalmente, porque o dia 4 de fevereiro no mundo inteiro é o Dia Mundial de Combate ao Câncer, e aí eu lembrei de um evento que a Procuradoria Especial da Mulher, inclusive, realizou justamente no dia 4 de fevereiro, sobre essa conscientização, e uma coisa que a palestrante, que foi a Clarícia Ramos, falou, foi justamente isso, né, que adotar esses hábitos saudáveis, como exercício físico, não se expor demais ao sol, beber muita água, entre outras coisas, são fatores, assim, muito importantes que podem ajudar a evitar a doença, e foi algo que me chamou muito a atenção, porque boa alimentação e assim por diante, porque parece que é uma coisa tão longe, e não é uma coisa que pode ser simples, né, não é? Olha, eu quero aqui parabenizar a minha amiga, vereadora Rosa Scanavini, que é uma mulher que tem lutado não só quando ingressou na vereança, mas há anos por essa doença, ela que foi a fundadora, né, da Alara, que tem ajudado tantas mulheres há anos no nosso município de Araras, que observou a importância da comemoração dessa data, não só no âmbito mundial, mas no nosso, como eu digo assim, na nossa casa, no nosso município, que é o dia 4 de fevereiro. Então, ressaltar aqui, como bem dito para você, quando nós alertamos, informamos a população quanto à alimentação, nós precisamos sempre ter uma alimentação saudável, sem produtos industrializados, como foi dito pela palestrante naquela data, Clarice, e a prática de atividades físicas também, envolvendo aí toda a nossa pauta ontem de aprovação de projetos. Olha que bacana, Guilherme, um projeto
englobou o outro, acrescentou no outro, e nós estamos sempre de olho, né, no bem-estar da nossa população, cuidando da nossa população. Então, é importante que nós possamos olhar esse tema, essa doença que tem trazido muito sofrimento a muitas famílias. Eu digo assim, só quem perdeu um ente querido por essa doença sabe o quanto dói. Você vê a pessoa acometida por essa enfermidade e sofrer num leito de morte. Então, assim, é muito triste. Nós precisamos nos conscientizar que nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que buscar o cuidado com o nosso corpo, com a nossa mente, para que nós... E lembrando que os exames preventivos também são de suma importância. Nós que somos mulheres, precisamos fazer os nossos exames preventivos, porque o número de mulheres acometidas de câncer, colo de útero, câncer de mama ainda é muito grande. E é uma doença que pode ser prevenida. Se você fizer o exame preventivo certinho, ao menos uma vez ao ano, procure seu médico, procure o posto de saúde da mulher, para você ir fazer a ultrassonografia. Se for diagnosticada no início, a chance de cura é muito grande e você pode continuar a sua vida tranquilamente. Então, é importante a lembrança dessa data aí do dia 4 de fevereiro, como Dia Municipal do combate ao câncer. E lembrando sempre também, nós precisamos nos cuidar, Guilherme, todos os dias. Não é só um dia, não. Mas aí, parabenizo a nossa querida vereadora Rosa Scanavini. Um abraço, dona Rosa. Isso mesmo, a importância dos exames preventivos é fundamental, inclusive também para os homens, o exame do câncer de próstata, né? Todos os homens a partir dos 45 anos façam os exames, e realmente é o ano inteiro. Claro que nós temos campanhas mundiais e tal, Outubro Rosa em relação ao câncer de mama, e Novembro Azul em relação ao próprio câncer de próstata, mas é pesado falar isso, mas infelizmente a doença não escolhe data para acometer o paciente, né? Então, a importância dos exames, mesmo que não tenha, a pessoa acha, não tem nada acontecendo, mas um hemograma que seja já vale o ano inteiro. Verdade. E, logicamente, os primeiros sinais, né? Guilherme, como eu tenho dito, a gente sempre pensa, na minha casa não vai acontecer. Né? Então, muito bem citado por você a questão do homem, porque muitos homens têm o preconceito e não buscam médico, não buscam ajuda. E, homem, você que tem me ouvido, munícipe, esqueça o preconceito, cuide da sua saúde. Eu tenho certeza que você tem a sua família, você ama a sua família e quer continuar cuidando dos seus entes queridos, mas para isso eu sempre digo para os meus filhos, a gente precisa ter saúde para cuidar de quem a gente ama. Então, a prevenção, parabéns, viu, Guilherme, pela lembrança aí dos exames preventivos do homem também, é de suma importância. É isso aí. Bom, e também mais uma aprovação foi que o nosso clube ararense de futebol, União São João, foi instituído, passa a ser instituído como patrimônio esportivo da nossa cidade, de autoria aí do nosso vereador Bonezinho Corroquel, e a intenção dessa aprovação é, claro, valorizar a história do clube, mas também estimular a prática esportiva, estímulo a apoio, né, de projetos que envolvem um clube, entre outras coisas, até projetos sociais, né, Então, também fazer essa lembrança aqui, muito, muito pertinente também. Guilherme, também quero aproveitar para parabenizar aqui o vereador Bonezinho pela propositura, importantíssimo, e eu digo assim, quem tem de 30 anos para baixo, que é a nossa faixa, né, eu vou fazer 37 anos, todos nós temos uma lembrança muito feliz do nosso querido União São João de Araras. Quem aqui que tem a nossa idade não frequentou o campo para assistir os jogos do nosso querido União, participando de campeonatos importantes de nível estadual e passou por um momento muito difícil, como bem citado ontem pelo vereador Bonezinho, 7 anos parado e agora está voltando. Então, a propositura apresentada pelo nosso vereador
bonezinho sobre instituir, né, o União São João como patrimônio esportivo de Araras, traz uma visibilidade para o nosso município. É importante a gente investir nesse clube querido, porque quanto mais jogos vêm para Araras, mais clubes vêm, nós vamos movimentar toda a questão financeira da nossa cidade, a nível estadual também. E é importante que quando os jogos vêm para cá, o Estado começa a olhar para a nossa cidade. Olha, cadê a nossa Araras? Nossa, tem essa cidade. Porque imagine só, para o nosso governador, 645 municípios. Nós precisamos ser vistos. Primeiro porque nós, vereadores, estamos lá batendo na porta deles praticamente semanalmente, não só eu, como os 11, tentando lembrar. Mas olhando a nível, aparecendo na televisão, na internet, nas redes sociais, enfim, nós vamos ter visibilidade, vão começar a olhar para a gente. Olha, tem a cidade de Araras lá, vamos mandar uma emenda, vamos investir na nossa cidade e cuidar também, incentivar para que as crianças que no horário oposto da escola tenham o que fazer, praticar uma atividade física que nós sempre vivíamos antes, os meninos principalmente, né? Amam jogar bola. Hoje, o que nós temos visto? Celular. Então, rede social, criança. Então, eu achei de suma importância nós aprovarmos esse projeto hoje. Então, União São João de Araras é patrimônio esportivo de Araras, e que todas as autoridades possam olhar com carinho para esse clube que trouxe tanta alegria a todos nós munícipes, e que, se Deus quiser, vai trazer muito mais ainda alegria para nós ararenses. Com certeza. Bom, também vale ressaltar, voltando para a pauta saúde, que esse mês, né, o mês de abril, é também um mês de conscientização do autismo, transtorno do espectro autista, e que a Câmara Municipal também se engaja por essa causa, pelo respeito, enfim, pela inclusão das pessoas que sofrem, né, com transtorno, porque, enfim, nós temos a Lei Municipal 4.994 de 2017, que é de autoria da nossa atual secretária de Turismo, Anete Casagrande, que dedica o mês de abril para essa finalidade, para que o poder público faça ações informativas, de conscientização realmente, porque ainda há muita desinformação sobre o que é o transtorno do espectro autista, enfim, que prejudica, sobretudo, né, a comunicação, a interação social, muitas vezes, mesmo que, claro que há vários graus de suporte, cada caso é um caso, mas, no geral, é um pouco isso, assim. Então, a gente deixa aqui também isso, né, porque eu imagino que seja também, porque a gente tem que lutar, né, vereadora, por as pautas para todos, né, o transporte tem que ser para todos, a educação tem que ser para todos, e assim por diante. Né? É importante a comemoração desse mês, né, a visibilidade do mês instituído como o cuidado, né, a conscientização sobre o autismo, porque eu tenho certeza que cada um de nós conhecemos uma mãe que tem um filho autista. Eu tenho recebido no gabinete muitas mães que nos procuram pedindo ajuda lá na escola, que precisa de monitor, e é importante que essas crianças se sintam incluídas, porque elas não são diferentes das outras crianças. É uma condição, mas que elas tenham direito ao tratamento, aos cuidados psicológicos, com psicopedagogas, que o poder público auxilie essas mães no cuidado dessas crianças, para que elas sejam inseridas junto com as outras crianças, que elas sejam vistas iguais a todas as crianças, porque a mãe de um aluno autista, ela só quer que o seu filho seja visto como os outros alunos são vistos. É o único pedido, a única solicitação dessa mãe. Então, a importância dessa conscientização, que nós possamos olhar as pessoas que são autistas, chamado aqui como transtorno do espectro autista, como a nossa vereadora Ana Júlia muito diz, né? Essa nomenclatura, ela é utilizada não só apenas para um tipo de autismo, mas para vários outros subtipos, né, que se manifestem de forma única em cada pessoa. E é importante ressaltar que cada pessoa é única. Todos nós temos
as nossas qualidades, todos nós temos assim, como que eu posso dizer? Particularidades? Assim. Isso, nós temos o nosso jeito. Eu, por exemplo, eu tenho uma facilidade mais em matemática, em oratória mais deficitária, mas todos nós temos a nossa importância na sociedade. E o autista, a pessoa autista, ela é tão importante como cada um de nós. E ela merece o direito, ela merece exercer esse direito ao acesso à saúde, ao tratamento e à inclusão, que é de suma importância. Então, muito bem dito por você aqui, abriu o mês da conscientização sobre o autismo. Nossa, mas falando assim, não parece que tem déficit oratório, não. Eu falo super bem. Eu tenho procurado, assim, estudar bastante, mas eu tenho mais facilidade com números. Assim, não, mas sua oratória tá ótima também. Né? Enfim, 12h45, a gente está chegando já perto do encerramento. Infelizmente, o papo tá ótimo, né? Mas, enfim, vou deixar um pouco livre, né, para a senhora falar de outras pautas do seu mandato. Eu sei que a vereadora tem feito muitas visitas aí em escolas, né, tem se atentado a outras questões aí que estão preocupando a nossa cidade, então fica à vontade, se tiver alguma outra pauta que não foi falada e a senhora quiser ressaltar também, o espaço é seu. Obrigada, Guilherme. Eu queria ressaltar aqui a importância do cuidado com as crianças. Desde o primeiro dia que eu iniciei o meu mandato, primeiro como mãe, né, eu quero que todas as crianças do município tenham acesso à educação, a esporte, ao direito de poder chegar na escola, ter uma alimentação de qualidade, ter um ensino de qualidade mesmo. E o poder público, ele tem por obrigatoriedade fornecer isso para cada cidadão, desde que nasce, né? Então, a mãe, quando tem o seu bebê, ela tem o direito da criança ter a vaga na creche. Então, nós temos lutado por isso. Então, eu tenho visitado as escolas municipais. Eu sou apaixonada pela educação infantil, eu amo criança. Então, eu fico muito feliz em cada escola que eu entro, vejo as dificuldades que as diretoras, as professoras têm enfrentado, mas eu não posso deixar de ressaltar que o trabalho que a Secretaria de Educação tem desenvolvido no nosso município, desde que ingressou aqui em janeiro, estava aquela dificuldade enorme com a falta de merenda e a gente lá cobrando, hoje já regularizou. Então, assim, voltou a disponibilização da agricultura familiar nas escolas. Então, as crianças têm acesso a comer frutas, verduras e legumes, que é importantíssimo a inserção desses alimentos na alimentação das crianças. Então, eu vejo assim que as crianças, elas precisam que a professora chegue lá feliz para ministrar a aula. Então, o funcionário público, você percebe como tudo como que eu posso assim, são peças de um quebra-cabeça que se une, tudo vai bem. Então, é por isso que eu luto também pela valorização do servidor público, pela valorização do professor, que o professor, na verdade, ele é o topo da pirâmide. Então, ele tem que ser valorizado, tem que ser cuidado com carinho. Por quê? A criança, ela é o nosso futuro. Ela é o futuro de Araras. Então, uma criança, quando ela tem uma educação de qualidade, um ensino bacana, quando ela tem uma família sólida, com certeza ela vai ser um adulto lá na frente. Que vai ser um adulto como que eu digo assim, tomador de decisões, vai conseguir cuidar da sua vida e ter um futuro bacana. A pessoa segura, Guilherme, isso mesmo, obrigada. Então, vai conseguir ter um futuro bacana, direito a estudo superior. Então, tenho lutado pelo cuidado das crianças, a valorização do servidor público, bem como também a saúde nossa, a disponibilização dos medicamentos, como eu falo. O que o município quer? Ele quer chegar no posto de saúde e ser bem atendido, ele quer ir na farmácia e encontrar o remédio que ele precisa, ele quer olhar para a sua calçada, olhar para a praça do seu bairro e ver uma cidade limpa, e ele quer que o seu filho tenha acesso a uma educação de qualidade. Então, esses são os 4 pilares que a vereadora Marluce Lima tem lutado constantemente na Câmara Municipal de Araras. Então, eu tenho trabalhado e eu quero falar para você, munícipe, você
que precisa de ajuda, de orientação, meu gabinete está sempre de portas abertas. Tenho dito sempre, fui eleita pelo povo e trabalho pelo povo. Então, aqui nós não enxergamos partidos políticos, isso que eu acho bacana nessa legislatura. Somos os 11 vereadores unidos para trabalhar em prol do nosso município, para que nós consigamos aí reconstruir a nossa cidade, trazer de volta a valorização e que a gente tenha o orgulho. Eu já me sinto orgulhosa de morar em Araras, porque eu amo Araras. Araras é uma cidade linda, mas que a gente volte a falar aí. Araras é a cidade das árvores, Araras é a cidade verde, limpa. Essa é a alegria que nós queremos ter todos os dias e é por isso que nós, os 11 vereadores, temos lutado lá na Câmara Municipal. Isso aí. Bom, realmente, esse ponto da valorização dos professores é muito importante, isso a nível Brasil, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, o professor é muito mal remunerado no nosso país e já tem inúmeras pesquisas já que apontam que um futuro apagão de professores, assim, em 20 anos, provavelmente, porque os jovens já não se interessam pelas licenciaturas em geral, então as faculdades muitas vezes já têm sobrado vagas ao invés de, de ter muita concorrência e tudo. Então, assim, essa valorização, a gente torce para que um dia os nossos governos, assim, as instâncias realmente superiores federal façam essa valorização, porque senão quem vai sofrer são as futuras crianças, os futuros adolescentes, porque o professor Olha é a base de tudo. Professor. Então, quando uma pessoa vai escolher um curso de graduação para ingressar, todo mundo, além de olhar, né, na área que mais gosta, eu gosto dessa área, mas a gente olha o salário também, porque nós precisamos cuidar do sustento da nossa família. Então, precisa aí haver uma valorização do professor. E eu quero deixar um abraço aqui a todos os professores da rede pública, tanto municipal quanto estadual, que têm trabalhado incansavelmente aí na educação dos nossos alunos. Vocês são guerreiras, viu? Então, eu tenho sempre buscado lembrar da valorização de vocês e que vocês continuem aí com essa força, que Deus continue sustentando vocês, dando muita saúde para que vocês continuem aí exercendo esse trabalho que para mim é sensacional. É isso. Bom, agora 12h52, a gente caminha para o nosso encerramento De Frente com o Vereador. Mais uma vez agradeço, vereadora Marluce, pela participação, enfim, foi muito boa, ótima contribuição para a rádio. E também agradecer, claro, a equipe que está aqui, né, porque tem todo um pessoal por trás, a Débora, que está fazendo o som hoje, enfim, o Gabriel, a Simone, que veio também como assessora da vereadora. Então, muito obrigado, e semana que vem, com o Marcial de volta, mais uma edição aí do De Frente com o Vereador, que, mais uma vez, parceria da Câmara com a Araras FM. Obrigada. Obrigada a todos, quero agradecer Guilherme, toda a equipe aqui da Rádio Araras FM, obrigada pela receptividade e deixar um abraço para você, querido ouvinte. Que Deus abençoe, tenha um ótimo dia.